Olá pessoal, hoje pela primeira vez eu vim fazer com vocês uma caixa redonda. Ela é uma caixa bem grande e um dos primeiros macetes que eu vou ensinar para vocês é como cortar esse papel redondo do tamanho da tampa da caixa. Porque a folha de papel de scrap, ela normalmente tem 30,5 por 30,5 e isso não cobre todos os lados da caixa, sempre vai ficar faltando um pedacinho em algum lugar. Então, a gente vai ter que emendar o papel. Para fazer a cobertura da caixa, eu resolvi usar esses papéis da coleção de textura visual da Nova Print. É um bloco, o pacote vem com uma porção de papéis e a gente acaba tendo muitas opções para fazer vários trabalhos diferentes. Ainda estou usando aquele mesmo primeiro pacote que eu comprei há algum tempo atrás. Esse de coraçãozinho eu vou usar para forrar as laterais da parte de baixo da caixa. Esse de bolinha eu vou usar para fazer alguns enfeites sobre a caixa. E esse daqui vai ser para forrar a tampa da caixa. Ele não é suficiente para cobrir toda a tampa da caixa, conforme a gente viu ainda agora. Se você olhar bem, a tampa da caixa tá aqui. Só ele vai tapar quase nada, vai faltar um montão. Então, eu resolvi emendar 2 pedaços desse papel para fazer o forro da tampa dessa caixa. Nesse tipo de papel, xadrez, ou no papel listrado, ou no papel que tem alguma decoração que é contínua, é importante que a gente tente encontrar o lugar certinho onde emendar, para que a emenda não apareça. Se vocês olharem, aqui eu encostei o papel de uma maneira que não dá para perceber a emenda desse papel. E é só a gente colocar a fita dupla face nesse lugar onde está a emenda, virar para o outro lado, acertar a emenda do papel e aí é só... A emenda tá aqui, a gente praticamente não percebe e é só a gente fazer o corte. Aqui a gente pode tirar a fita. E como é que eu vou saber qual que é o tamanho certo da tampa nesse retângulo enorme? Eu vou pegar o fundo da caixa, porque o fundo da caixa ele se encaixa perfeitamente na tampa. Vou colocar sobre esse papel que já está emendado e com um lápis de cor, de preferência da mesma cor da caixa que a gente está pintando, nesse caso vermelho, a gente vai fazer um risco em toda a volta dessa tampa e depois cortar com a tesoura. É muito simples, não tem nenhuma complicação fazer isso. O resultado é um círculo quase do mesmo formato da tampa. Por que o que eu digo quase? Porque essas caixas redondas, elas têm sempre algumas irregularidades. E como a gente corta baseado na parte de baixo da tampa, aqui, por exemplo, vocês podem ver que ela tem um pouquinho mais ovalado. Então, nunca vai ficar muito certinho. Então, a gente coloca aquele papel que a gente cortou e emendou. Praticamente, a gente não vê onde que tá a emenda. A gente pode olhar aqui por trás, que a emenda tá aqui. E aí, a gente tenta encontrar a melhor posição para que fique as bordas o mais próximo possível, o mais igual possível em toda a volta do papel. Ela não vai ficar nunca exatamente igual. Aí, eu sugiro que se faça uma marquinha, tanto na caixa quanto no papel, conforme eu fiz aqui, para depois a gente saber em que lugar que vai colar esse papel na caixa. Nesse caso dessa caixa, eu já pintei o fundo, já envernizei toda ela, e eu vou trabalhar agora só com a tampa. Antes de fazer qualquer coisa, eu já vou colar esse papel que eu cortei aproximadamente do mesmo tamanho da tampa, para poder depois fazer decoração sobre ele, já com tudo fixado aqui, para não ficar nenhuma parte dela sem cola. Para decorar nossa caixa, eu resolvi fazer umas flores que são muito simples. A gente vai usar esse furador aqui, é um furador em hélice, esse é de 1,5, e mais esse círculo menorzinho. O que a gente vai fazer? No papel branco, para cada flor, a gente vai cortar 2 flores.
No papel vermelho, que pode ser um retalhinho do que sobrou de um outro trabalho seu, você vai cortar o miolinho. No caso, nós vamos fazer aqui só uma flor para você ver como é que é. Nós vamos fazer uma só. Para fazer a flor propriamente dita, nós vamos pegar cada pétala e eu espero que vocês consigam ver bem o que eu vou fazer. Vamos colocar a pinça aqui no meio e vamos torcer. Colocar a pinça no meio e torcer. Fazer isso em todas as pétalas das 2 camadas de pétalas que vai compor a nossa flor. Isso vai dar um boleado, uma modelagem na flor, para ela não ficar chapada igualzinha a todas as outras. Ela vai ser uma flor um pouquinho diferente. Como vocês podem ver, ela tem agora um boleado em todas as pétalas. Com a mão mesmo, a gente pode fazer assim, dar mais um formato nela e vamos colar uma sobre a outra aqui nesse pedacinho. Não precisa fazer mais nada. Com cola branca, a gente cola uma sobre a outra e vamos deixar ela aqui no cantinho, esperando a gente fazer o miolo. Pro miolo, a gente vai usar esse redondinho que cortamos sobre uma base de EVA e com um boleador nós vamos ficar fazendo pressão em volta de toda a bordinha dele. Isso vai fazer com que ele levante essas bordas e possa criar o efeito que a gente deseja. Depois que ele estiver pronto, ele vai ficar assim, com cara de botãozinho. Aí a gente pega. Aí, a gente pega um pedacinho de fita banana, cola no meio da flor, tira a película, cola mais um pedaço, tira a película novamente, e aí a gente pode colar o nosso miolinho que já tá todo boleado. Ele vai ficar com essa carinha gordinha, parecendo um botão. Eu já recortei várias flores, porque para esse trabalho eu vou usar um vaso de flores. E com que eu fiz esse vaso? Com essa faquinha de corte que eu posso usar na minha Big Shot, eu cortei esse vasinho. Cortei num papel de gramatura 180 gramas, ele é texturizado, marrom. E sobre ele, eu passei um pouquinho de carimbeira dourada. Esfreguei a carimbeira dourada aqui em cima, até que ele ficasse assim, manchadinho de dourado. O mesmo manchadinho dourado, eu usei no Chip Bird, que tem esse formato de corrente, que eu achei bonito. Então, esfregando também a carimbeira dourada sobre ele, aqui ele tá ao lado cru. Se você fizer isso, ele vai ficando tão dourado quanto você deseje. É só ir passando e repetindo as demãos. Eu usei o lado que estava mais liso para evitar que ficasse com alguma mancha. Vamos reservar mais isso. Usando ainda o papel de textura visual da Nova Print, eu cortei essas folhinhas aqui com o furador escalopado, conforme vai ter um link para vocês lá no blog, que eu aprendi a cortar com a Gabi Roland, do Gaborim Gabriela. E eu vou usar essas folhinhas também no meu vaso. Vamos usar essa folhinha aqui de papel rendado, que eu gosto, acho muito bonita. Ela vai ser base para uma coisa que eu adoro, que é a minha bonequinha da Prima. Eu pintei ela todinha com lápis de cor e usando a técnica da Elizabeth Sarkis, eu aquarelei a seco
toda a minha pintura com lápis de cor. É um trabalho muito delicado e de tudo que é possível fazer com essa boneca. Tanto recortes de outro papel colado aqui por cima, quanto pintura. Tem várias coisas que dá pra fazer. Eu preferi pintar essa bonequinha toda. E eu gostei a beça de como ela ficou. Eu fiz ainda esses 2 pins. Eu mesma fiz, usando peças de bijuteria e alfinetinhos que eu comprei prontos, com coraçãozinho. E cortei na silhuete esse raminho aqui, que tem um laço e que tem os botõezinhos de flor. Nós vamos ver já já como é que eu vou colorir esses botõezinhos de flor. Sobre uma base qualquer, a gente vai colocar esse micropore. Ele não precisa ser colorido assim, ele pode ser aquele branco, pode ser mais estreito, pode ser qualquer um. A gente vai colocar um pedacinho com o lado que gruda pra cima. E vamos prender as pontinhas dele com durex, só para ele não se soltar daqui. Em cima desse micropore, a gente vai colocar os recortes que a gente fez, que são muito pequenininhos e delicados, e que se a gente for pintar eles soltos, eles vão escorregar. Então, aqui, eles vão ficar presos. Sendo que o micropore, ele prende, mas ele solta depois, na hora que a gente quiser que ele solte. Esse recorte da silhuete também tem um lacinho. E aí, com as canetas Copic, a gente vai pintar. Pode ser com caneta Copic, ou pode ser com lápis de cor, ou com caneta que você achar mais conveniente, com uma canetinha gel. Nós vamos pintar esses elementos aqui até ficar da cor que a gente quer. Muito bem, a gente já tá com o nosso galinho pronto e agora é só a gente colar. É muito simples, eu vou usar, você pode puxar com a mão ou com a pinça. Puxando com a pinça, você solta ele do micropore. E aí, eu vou prender o laço aqui. E vou prender uma florzinha, um botãozinho desse, na pontinha de cada galho. Só um pinguinho de cola, não é necessário botar mais do que isso, porque só vai demorar mais para secar. É só ir soltando do micropore. Desse jeito, o nosso buquezinho ficou pronto, sem que fosse necessário que a gente cortasse cada pedacinho desse tão minúsculo com um papel diferente. É só colorir com a canetinha Copic ou com seu lápis de cor favorito. Agora, com um rolinho, eu vou espalhar toda a cola branca, na superfície da tampa. E colar sobre ela aquele papel que a gente emendou para que ele fosse suficiente para a tampa todinha. Para decorar a tampa da caixa, eu resolvi usar aquele papel rendado, redondo, muito bonito, mas eu achei que ele estava muito branco. Eu queria que ficasse alguma coisa um pouco mais colorida, combinando com o restante da caixa. Mas eu descobri que todos os chatons vermelhos e todos os cristais vermelhos que eu tinha eram de tons que não combinavam muito bem com aquele vermelho da caixa. Então, eu resolvi fabricar os meus próprios chatons de papel, usando esse furadorzinho pequenininho da Tec e o meu papel de bolinha. Muito simples. Eu fiz uma porção de furinho
peguei a minha base de EVA, coloquei cada furinho sobre ela e fui pressionando com o boleador até que ele ficasse bem com carinha de botão. Eu não sei se você consegue perceber, mas ele não é mais chatinho. Agora ele tá gordinho, como um chatonzinho. Uma conta, como uma continha. Eu fiz isso em vários deles e resolvi colar isso sobre aquele papelzinho rendado. Para colar, você precisa de uma cola que seja seca, ou seja, uma cola que tenha pouca água. Eu usei essa cola aqui e coloquei uma gotinha generosa dela no papel e sobre ela o chatonzinho que eu cortei sem apertar, para ela ficar altinha mesmo, com carinha de chaton. O resultado da tampa da minha caixa ficou assim. Esse aqui é um recorte da Arte 1 em acrílico. Aqui eu coloquei o vasinho. As flores eu colei algumas com fita banana e outras com cola mesmo. As folhinhas eu fui colando aleatoriamente sobre e sob as folhas. Coloquei os meus 2 pinhos aqui em cima. O papel rendado, ele foi todo decorado, salpicado com aquelas continhas que a gente acabou de fazer. Dando um pouquinho mais de vida para ele, porque ele chapado sobre o papel xadrez, eu achei que ficou meio sem graça. A bonequinha foi colada toda com fita banana. Eu fiz o acabamento dos botões e do laço, assim como do cinto e da tiara do cabelo dela, com um relevo incolor. Eu usei o Glossy Accents da Ranger, mas você pode usar também qualquer relevo incolor nacional que funciona também do mesmo jeito. Eu gosto muito do da Corfix. Eu coloquei o mesmo relevo aqui no sapatinho da boneca. No meinho de cada elo da corrente, eu coloquei mais uma continha dessa que a gente mesmo fez. Passei a carimbeira vermelha em torno de todo o papel da tampa. Na parte de baixo da caixa, eu colei também o papel. Todo o papel aqui é de coraçãozinho. E eu fiz uma barrinha nesse papel para fazer um acabamento mais engraçadinho. Com esse furador de borda, esse é um conjuntinho de borda e canto da Martha Stewart. Com isso, a nossa caixa ficou pronta. Eu adorei. Ela tá toda lisinha, vermelha embaixo, tá toda com acabamento aqui embaixo, com o furador, que também, para tirar o branquinho do papel, que esse papel ele tem um miolo branco, eu também passei a carimbeira. E a minha bonequinha tá aqui colada, bem fofa. Eu esqueci de comentar na hora que eu fiz que é legal fazer o acabamento com um lápis preto ou uma caneta preta em volta do desenho para tirar o branquinho do papel onde foi carimbada a boneca. Bom, essa é a minha proposta para uma caixa redonda, vermelha, com alguns detalhes em verde dourado. Eu espero que vocês gostem, dá para guardar um montão de coisa aqui dentro. Um beijo bem grande e até o próximo trabalho. Tchau!